Olá pessoal, boa tarde, pessoal do primeiro Super. Eu sou a professora Viviane, de Língua Portuguesa. Nós vamos corrigir agora a tarefa da professora Cláudia, a lista de exercícios que ela passou para vocês, tá? Ela passou uma lista bem extensa. Eu escolhi para nós resolvermos juntos aqueles que ela não disponibilizou o gabarito no final. Então, no final, se vocês perceberem, os exercícios retirados de vestibular têm o gabarito e a justificativa bem explicado. Então, por lá vocês conseguem conferir as respostas, tá? Então, eu escolhi os 10 primeiros, que ela não disponibiliza o gabarito, e nós vamos tentar resolver juntos, tá bom? O primeiro exercício pede para que você assinale o item em que todas as palavras são acentuadas pela mesma regra de também, incrível e caráter. Aqui, pessoal, nós temos que conhecer, reconhecer as regras de acentuação dessas palavras aqui. Também é uma oxítona, acentuado porque termina em "en". Oxítonas terminadas em "en" são acentuadas. Incrível é uma paroxítona terminada em "l", caráter também é uma paroxítona terminada em "r". O exercício considerou essa ordem de aparição das palavras. Então, entre as alternativas, quais palavras apresentam respectivamente uma oxítona, uma paroxítona e outra paroxítona? Já assinalei aqui para vocês a correta alternativa A. Alguém é uma oxítona, inverossímil é uma paroxítona e tórax também é uma paroxítona, tá? Se vocês forem perceber, a alternativa B também apresenta duas paroxítonas e uma oxítona, porém não está na mesma ordem das palavras do enunciado, tá bom? Então, correta a alternativa A. Exercício 2 afirmava: são acentuadas graficamente pela mesma razão as palavras da opção. Pedia para que vocês assinalassem, dentre as alternativas, as palavras que são acentuadas pela mesma razão, tá? Então, vamos analisar uma por uma aqui. Na alternativa A, nós temos o verbo haver conjugado, o a. É um monossílabo tônico, terminado em A, então eu acentuo. Até não é um monossílabo, tá? Então, já não é alternativa A, já está errado, porque até é uma oxítona terminada em E, e atrás também é oxítona. História é uma paroxítona terminada em ditongo, tá? Ágeis é uma paroxítona também. Você é uma oxítona, tá? Então, aqui não pode ser porque tem uma oxítona e duas paroxítonas. A alternativa C, está, é uma oxítona terminada em A, por isso eu acentuei. Até, outra oxítona, e você também uma oxítona, tá? Porque todas têm a última sílaba tônica. Então, a C é a alternativa correta. As outras não podem ser, porque o ordinário é uma paroxítona terminada em ditongo, apólogo já é uma proparoxítona. Mágoa é uma paroxítona terminada em ditongo, ícone já é uma proparoxítona, então não pode ser também, tá? Então, a alternativa C é a correta aqui, e eu coloquei embaixo a regra das oxítonas, só para vocês se lembrarem. Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O e ENS, Em e ENS. Exercício 3. Todas as palavras devem ser acentuadas na alternativa. Pedia para que nós reconhecêssemos entre as alternativas as palavras que devem ser acentuadas, tá? Essa aqui é uma palavra que vocês podem não conhecer, mas a pronúncia correta é pudico, tá? Não é púdico. Então, isso aqui é uma paroxítona. Paroxítona terminada em O não é acentuado. Pegada e rubrica também não recebem acento. Então, nenhuma palavra da alternativa A será acentuada. Gratuito não tem acento, tá? Não é um hiato aqui, não é gratuito. É gratuito a pronúncia, tá? Então, eu não separo esse ditongo aqui. Isso aqui não forma um hiato. Então, não tem acento. Avaro e policromo também não. Abdômen tem acento, tá? Uma paroxítona terminada em N, são acentuadas. Porém, itens também é uma paroxítona, só que esse N aqui ele está seguido de S. Nas paroxítonas, só o N, as terminadas em N são acentuadas. N seguido de S, não. É o caso do hífen, hífens, Então, aqui não tem, porque itens não tem acento, tá? Magoa, perdoe e ecoa também não são palavras acentuadas, tá bom? Contribuía, atribuímos e caíste, todas essas palavras devem ser acentuadas, pessoal, pela regra do hiato. Lembram-se lá. O hiato é quando eu separo um ditongo. Então, aqui eu tenho um hiato, contribuía, acentua-se os hiatos em I e em U tônicos quando formem
acentuam-se o I e o tônico quando formam hiatos com a sílaba anterior, ou seja, quando eu separo, eles ficam sozinhos ou seguidos de S na sílaba. Nesse caso aqui, tanto atribuía quanto atribuímos, contribuía quanto atribuímos e caíste formam hiatos, então são acentuados, tá? Próximo exercício, exercício 4, pedia para que vocês assinalassem o item que as palavras são acentuadas segundo a mesma regra. Mesma coisa, também dentre as alternativas, quais as palavras possuem a mesma regra de acentuação? Miúdo é acentuado pela regra do hiato, pêndula pela regra das proparoxítonas, então não é a alternativa A. Marquei aqui para vocês a correta, alternativa B. História e distância são proparoxítonas acentuadas porque terminam em ditongo, tá? Então, tanto história quanto distância, paroxítonas terminadas em ditongo. Coloquei aqui no finalzinho. Correta, alternativa C. B. A alternativa C é uma proparoxítona, música, porém é uma oxítona. Respeitável é uma paroxítona terminada em L e pálpebra é uma proparoxítona. Lucília é uma paroxítona terminada em ditongo e 3 é uma oxítona, então não pode ser alternativa também. 5. Por serem proparoxítonos, deveriam estar acentuados os vocábulos da opção. Esse aqui, pessoal, ele perguntava quais vocábulos deveriam receber acento, né? Ele traz aqui 3 palavras em cada uma das alternativas, então eu tenho que achar a alternativa em que todas deveriam estar acentuadas por serem proparoxítonas, tá? Então, além de todas receberem acento, eu preciso avaliar quais são proparoxítonas, tá? Esse exercício aqui, eu creio que vocês devem ter pesquisado o significado de algumas palavras, né? Porque são palavras não conhecidas e a gente precisa saber o significado, às vezes, para lembrar a pronúncia, para conseguir identificar a sílaba tônica, tá? Mas as palavras da alternativa C, elas são relativamente tranquilas para atribuir significado, tá? Então, se a gente for lembrar, a pronúncia correta é leucócito. Essa antepenúltima sílaba é a tônica, portanto, é uma proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas, é a regra, né? Mais tranquila aí. Então, leucócito, eu separei as sílabas aqui para vocês. Alcoólatra, quando eu for separar essa junção de vogais aqui, o primeiro O fica na vogal anterior e o outro é a sílaba tônica, né, que eu acentuo alcoólatra. E a pronúncia correta é ínterim, né? Então, a sílaba tônica, essa é o IN, é a antepenúltima. Então, portanto, é uma proparoxítona. Tá? 6. Qual dentre as palavras abaixo deve ser necessariamente acentuada, tá? Qual era a questão desse exercício? Ele perguntava, dentre essas palavras aqui, qual necessariamente precisa ser acentuada. Por quê? Ela muda o significado. Ele me dá que a maioria das palavras tem 2 significados. Tá? Pode ser ai ou pode ser aí. Essa palavra aqui, ela pode ser uma interjeição ou ela pode ser um pronome, né? Um pronome demonstrativo, aí. Então, pode ser os dois, tem tanto com acento quanto sem, tá? Mesma coisa de pais, pode ser pais, do meu pai e da minha mãe, ou país, né? Se eu acentuar ou se eu não acentuar, ela faz sentido com ou sem acento. Doida, pode ser também o adjetivo, né? Ou doída. Se eu for separar aqui o ditongo, vai formar um hiato, eu vou acentuar, existem as duas, tá? Saúva, saúva é o nome de um inseto, né? E eu preciso necessariamente acentuar, não existe salva, tá? Com U, no caso. Então, saúva aqui precisaria ter um acento. Saia pode ser tanto a vestimenta quanto o verbo sair no passado, né? Saía. Então, todas existem com ou sem acento, exceto saúva, tá? O exercício 7 perguntava: a palavra que pode ser enquadrada em 2 diferentes regras de acentuação é... E aí, entre essas palavras aqui que ele dá nas alternativas, ele perguntava qual pode ser enquadrada em 2 diferentes regras de acentuação. Ou seja, qual dessas palavras aqui eu consigo enquadrar em 2 regras. Vamos lá. Veículo. Se eu for separar as sílabas de veículo, eu vou ver que aqui eu tenho um hiato em I, né? Portanto, eu posso acentuar o I aqui pela regra do hiato,
ou pela regra das proparoxítonas, porque o I aqui é a antepenúltima sílaba. Então, tanto pela regra das proparoxítonas quanto pela regra do hiato, veículo pode ser acentuado, tá bom? Exercício 8. A alternativa em que somente uma das palavras deve receber acento gráfico é: a única palavra aqui, pessoal, que eu acentuo é Luiz, né? Porque eu formo aqui o hiato nesse caso seguido de S, mas ainda assim acentuado. Então, Luiz deve ser acentuado, patroa e nuvem não. Então, essa alternativa aqui, uma palavra deve ser acentuada, tá? Nas outras alternativas, nenhuma palavra deve ser acentuada. Exercício 9 da Mackenzie, indique a única alternativa em que nenhuma palavra é acentuada graficamente, tá? Alternativa A, lápis aí de cara, eu já sei que precisa ser acentuado porque é uma paroxítona terminada em I seguida de S, tá? As outras não, mas lápis precisaria de acento. A correta é a alternativa B, porque nem ruim, nem sozinho, nem aquele, nem traiu devem ser acentuados, tá? Então, a única alternativa que tem vocábulos que não são acentuados. Saudade não recebe acento, mas ônix recebe. É uma paroxítona terminada em X. E orquídea também é uma paroxítona terminada em ditongo, tá? Açúcar tem acento, é paroxítona terminada em R. Álbum também, tá? E vírus também. Voo, légua. Légua aqui é uma paroxítona, né, terminada em ditongo. Tênis, paroxítona terminada em I, tá? Então, a única alternativa correta é a alternativa B. Por último, pessoal, o exercício 10, ele trazia um textinho, né? Eu não vou perder tempo aqui lendo o texto, vocês já devem ter lido para resolver o exercício. Mas qual era a pegada do exercício? A palavra Itaú, né? Ela tá bem aqui, a palavra Itaú, né? E a leitora pergunta por que Itaú é acentuado, sendo que ela aprendeu que I e paroxítonas terminadas em I e U não são acentuadas, tá? Oxítonas terminadas em IU não são acentuadas, ela está correta. A regra das oxítonas acentuam suas oxítonas terminadas em A, em E e em O. E Itaú é uma oxítona. Mas o que acontece? O mesmo que acontece com a palavra Piauí, por exemplo, tá? Eu não acentuo oxítona terminada em I. Por que eu acentuo Piauí e Itaú? Por conta da regra do hiato, tá? Quando eu for separar as sílabas aqui de Itaú, eu vou ver que vai ficar I, tá, U. Eu separo esse ditongo aqui do A e do U. Então, por separar o ditongo, eu formei um hiato em U. O hiato sozinho na sílaba quando é tônico, ele é acentuado, tá? Então, a alternativa que fala isso é a alternativa B, embora a palavra seja realmente oxítona, a razão pela qual ela é acentuada é outra. Acentuam-se as letras I e U quando formarem atos tônicos sozinhos ou acompanhados de S. Tá bom, pessoal? Então, espero que tenha ajudado com a resolução dos exercícios e nós vamos aí seguindo juntos nessa caminhada pertinho de longe, tá bom? Até a próxima resolução de exercícios e até mais.